Isso significa que ela não pode ser processada pelos tribunais dos países membros onde ela atua. Isso é uma garantia de que ela tenha isenção de ação dentro dos países onde ela atua. Porque, de vez em quando, ela precisa tomar alguma atitude que, vamos dizer assim, pode ferir a soberania daquele Estado. Então, ela precisa, vamos dizer assim, estar imune da jurisdição daquele Estado-membro, especificamente. Então, ela teve que criar um sistema de justiça interno para resolver as demandas dos seus próprios servidores. Porque lá pelas tantas, apesar da ONU ser tida como um bom empregador, ela pode ter alguma insatisfação por parte de algum servidor dela. Claro, Que pode é até natural que aconteça. Conflitos existem, né? Sempre existe. Mesmo dentro da ONU. Ainda mais que é uma organização muito grande, né? Muito burocrática, acaba sendo burocrática. Então, lá pelas tantas, pode ter algum servidor, e isso frequentemente acontece, que tem um direito lesionado, ou que acha que tem um direito lesionado, um direito próprio, que é estabelecido por um regulamento da ONU. E aí ele tem que ter uma via de recurso. Se ele não pode reclamar no país membro onde ele está, num tribunal comum, digamos assim, ele tem que ter uma via de acesso dentro da própria ONU. Antigamente, esse sistema de justiça era prestado por altos servidores da ONU. Mas aí teve denúncia de parcialidade, que eles julgavam sempre em favor da organização, ou então de demora, ou então de falta de profissionalismo, sabe? Sim. E aí tem uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, a ONU reuniu a Assembleia Geral e, examinando essas denúncias, estudou e criou um sistema de justiça interno formado por juízes profissionais recrutados mediante um concurso dos países membros. Quer dizer, ela faz um concurso, uma seleção, e seleciona, então, os juízes. Tem uma prova escrita, a gente fez uma prova escrita, fez uma entrevista, e depois a gente é selecionado e vai uma lista para votação pela Assembleia Geral da ONU. E é assim que eu fui eleita, em 2015 para posse em 2016. E aí você ficou juíza da ONU. Aí eu fiquei juíza da ONU por um mandato, é um mandato temporário de 7 anos, e começou em 2016, vai terminar em 2023, meados de 2023. E aí o que você fará como trabalho? Você julgará essas eventuais pendências dos funcionários da ONU? Essas pendências. Pode ser, por exemplo, uma coisa simples. Por exemplo, ele não recebeu, por exemplo, um adicional de transferência. Mas pode ser algo mais delicado. A gente já teve casos em que... sabe aqueles capacetes azuis da missão de paz na África? Daqueles Sim. Protetor mesmo. Envolvidos em assédio sexual ou em violência das populações que eles estavam destinados a proteger. Então, a gente não tem a competência criminal, que a competência criminal continua com o país membro, com o Estado membro, mas a gente tem a competência disciplinar para examinar, eventualmente, alguma reclamação contra uma medida disciplinar que foi... E essas sessões se dão várias vezes ao ano ou tem um número certo? 3 vezes ao ano. Normalmente, 3 vezes ao ano. Duram cerca de 2 semanas cada uma. E antes da pandemia... que a pandemia mudou tudo, né? Mudou tudo. A pandemia, a gente normalmente ia a Nova York. Mas já ocorreu casos em que as sessões ocorreram fora de Nova York, dependendo da demanda geográfica dos recursos, das origens dessas reclamações. Então, por exemplo,
Nós sediamos uma sessão, a primeira sessão do tribunal na África. Nós sediamos também uma sessão no Oriente Médio. Já fomos à Europa também. Tudo depende, então, da região Do conflito. Onde tem mais número de conflitos. É uma medida também de deslocamento e de acessibilidade, sabe? Porque politicamente, estrategicamente, é bom que o jurisdicionado, quer dizer, a parte, o servidor da ONU, perceba que a gente conhece a situação da realidade do dia a dia do trabalho dele. E isso só se vê indo lá, né? Porque é muito diferente a situação de uma prestação de serviços no interior da África de um trabalho na sede da ONU em Nova York. Claro. Nada a ver uma coisa com a outra. Né? Nada a ver, nada a ver. Então, os regulamentos também são diferentes, são sabe? Diferentes. Eles se adequam à questão, né? A questão... Mais ou menos. E a agência das Nações Unidas, cada agência tem um regulamento próprio. E são juízes, o corpo de jurados, de juízes, é formado por vários países, cada um de um país? É uma Babel, assim, então, né? É um caldeirão de diversidade, né? Hoje nós somos 7 juízes no tribunal. A composição atual, então, é Brasil, Alemanha, Grécia, África do Sul, Nova Zelândia, Bélgica e Canadá. E aí você foi eleita presidente? É outra eleição? Fui eleita presidente no mês de outubro, na última sessão. Mas era uma coisa natural, não foi assim nada surpresa, não. Porque o mandato é de 1 ano. Para ser presidente do tribunal, o mandato é de 1 ano. Então, olha só, nós somos 7 juízes com mandato de 7 anos, lá pelas tantas. Se a gente não fizer quase nada, fatal, né? É natural. E isso é muito bom, né? Porque não há disputa interna, sabe? Não há disputas para, vou me candidatar, e aí não tem lobby, não tem campanha. É tudo assim muito natural, essa questão. Né? E aí você continua juíza do trabalho? Continuo. Juiz de Fora? Continuo. Hoje mesmo eu fiz audiência aqui, hoje cedo. Espero que eu não esteja parecendo muito olheira. Não, você está ótima. Está mais jovem do que da última vez que eu te vi. Me diz uma coisa. Não, olha só. A Justiça do Trabalho mudou? O olhar mudou? Porque antigamente, sei lá, 20 anos atrás, se dizia assim, por exemplo, quando uma funcionária de uma casa entrava na Justiça, dizia, claro que ela vai ganhar, porque os juízes sempre dão para os funcionários. Hoje em dia, já é diferente. A pessoa tem que provar, às vezes prova-se que a pessoa está de má fé, que não foi bem assim, que a coisa, né? O patrão também tem direito a apresentar documentos. Quer dizer, sempre teve. Mas era uma coisa meio óbvia, o que eu estou querendo dizer, sabe? Era assim, pelo menos era voz corrente, era o que a gente ouvia entre amigos, sabe? Então entrou na Justiça do Trabalho e você dançou, porque os juízes sempre dão para os empregados. E aí eu vi que isso foi mudando, né? Que foram exigidas provas e às vezes a pessoa fala, não, mas eu não trabalhei lá todo dia, não, trabalhou, eu tenho aqui testemunhas, né? Tem vários formatos, né? E houve alguma mudança nesse sentido, você acha? Leda, a gente com o olhar de dentro, talvez a percepção seja diferente. Uma outra, né? O que eu percebo é o seguinte, o direito do trabalho é um direito que vem proteger o trabalhador. É igual o direito do consumidor. Não tem jeito, ele vai proteger o lado que ele considera mais fraco. Vamos dizer assim. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu? Tô te esperando, hein? Vem nessa!